Senhor Jesus. Irmãos, vocês viram o título da mensagem? Prestaram bem atenção? Nosso serviço a Deus. Nosso serviço. O Senhor, quando encarregou o homem de ter esse serviço, Ele não pôs o homem lá para fazer de qualquer maneira. Nós lemos esse versículo que Ele fez o quê? Ele abençoou. Ele abençoou. Deus abençoou o homem e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, Senhor Jesus, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, nós vamos desenvolver um pouco, vou pedir ao Senhor misericórdia, porque quando nós estamos encarregados de falar a palavra do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos de pensar, que a palavra não é nossa, ela é do Senhor. E se ela é do Senhor, ela precisa ser falada pelo Senhor, usando o homem. Foi isso que Deus fez aqui com o homem. Você vai encher a terra, mas você tem na minha bênção para você resolver todas essas coisas. Então, nossa experiência é que sejamos essas pessoas. Nós sabemos que pela Bíblia existem muitas traduções que falam que nós somos descendentes. Na verdade, pelo que a Bíblia fala, nós somos a posteridade de Abraão. Nós vamos entrar muito nessa questão, mas eu gostaria só de lembrar os irmãos que quando nós vamos lendo a Bíblia, Abraão tinha um encargo com o primeiro homem, Adão. Depois ele chamou Abraão. Mas o próprio Abraão, quando nós lemos aqui no capítulo 15 de Gênesis, então nós desenvolvemos o nosso encargo dessa noite, tá? No capítulo 15 do próprio Gênesis, versículo 5, ele chamou Abraão e falou assim, amém, irmãos? Vamos acompanhar aqui para os irmãos entenderem a profundidade que o Senhor colocou nos ombros de cada um de nós. Senhor Jesus. Então aqui no versículo 5 ele fala assim, então conduziu até fora e disse, olhai para os céus e quantas estrelas, se é que o podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Posteridade já não é, a palavra não é descendência. É alguém que tem a mesma raiz, mas não é gerado fisicamente. Então aqui, quando o Senhor fala isso para Abraão, Ele está falando também a mesma coisa que Ele falou com Adão. Encher a terra, multiplicai. Então vai ser tanta gente que você não pode contar. É muita gente que você vai estabelecer na terra. Então, diante dessa palavra, vamos avançar mais um pouquinho. Isaías, até chegar onde nós vamos avançar. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo, Senhor Jesus, 10. Senhor Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. De quem que Isaías está falando aqui? Do Senhor Jesus, é ou não é? Os irmãos entenderam isso? Então a vontade do Senhor, o serviço que o Senhor estabeleceu em Adão, Ele prolongou na vontade de Deus, em todos os homens que Ele estabeleceu na terra. Então, quando nós caminhamos nessa direção,
nós vamos ver que o Senhor colocou isso para um homem, Jesus, que ele, vamos ler de novo esse versículo do 10, aqui do Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ó Senhor Jesus, a vontade do Senhor vai prosperar na mão desse que o Senhor fez moê-lo. Ficou enfermo diante de tudo que Deus tinha colocado para ele. Então, quando Deus criou o homem, irmão, Deus deu uma incumbência para que ele realizasse. Mas ele, inicialmente, ele fracassou. Mas a vontade de Deus nunca fracassou, irmãos. Hoje vamos prestar atenção nisso. A vontade de Deus nunca fracassou. A vontade de Deus é um objetivo eterno. Ele colocou o homem aqui na terra para fazer uma coisa. O homem, se ele achar que não é capaz, ele está dizendo que Deus é que não é capaz. Se um dia um de nós achar que não somos capazes, Deus está dizendo, você está dizendo que eu não sou capaz, porque eu coloquei você na terra, coloquei você principalmente na igreja, para mostrar para a potestade, para todo o mal, não foi o que o Senhor dominar sobre tudo? Às vezes nós temos medo de dominar até nós mesmos. Senhor Jesus, nós temos pavor de pensar coisa. Não, irmão, você não tenha medo de pensar, você tenha coragem para subjugar isso à vontade de Deus. Senhor Jesus. Então, nesses últimos dias, irmão, nós temos ouvido sobre o fundamento de quê? O fundamento da fé cristã. O que é o fundamento da fé? Em que está fundado a sua fé? A minha fé, em que ela está fundada? É na verdade, naquilo que eu ouço, ou naquilo que eu vivo, ou naquilo que eu ganho, naquilo que me transforma. Eu tenho que ver isso. Eu não posso estar preso a um falar, ao que eu ouvi, mas ao que eu ganhei e vivo por essa palavra que está em mim. Essa que é a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Então, essa verdade é algo vivo que entrou em nós. É uma verdade que ela precisa ser vivida por cada um de nós. Senhor Jesus. Vamos avançar. Senhor Jesus, nós precisamos demonstrar que tudo que Deus fez, que Deus prometeu, está se cumprindo em nossos dias. Está se cumprindo. Eu vou falar algumas coisas para os irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas amanhã é 21, né? Dia 22, parece que vai uma delegação. Olha bem, vai uma delegação dos países árabes lá em Israel para reunir com Netanyahu, que é o presidente lá de Israel, para fazer um acordo e para avançar na questão da construção do templo, irmão. Os irmãos entendem o que é isso? Para avançar na construção do templo, se isso for real, se a perspectiva disso for real, nós sabemos que a volta do nosso Senhor está próxima, está chegando, e nós estamos aí. Essa epidemia, nós não podemos nem... Irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, às vezes os irmãos estão com mais medo esse negócio que está acontecendo aí. Nós temos que obedecer à lei, nós temos que usar máscara, usar álcool, essas coisas, que isso aí é legal, é o governo que pediu para nós usar, então vamos usar, manter distância, isso é o governo que mandou, nós temos que ser obedientes ao governo, mas nunca descrer que tudo isso é um complô para armar a volta do Senhor. Tudo isso, irmão. Então, veja só, atrás dessas coisas está acontecendo muita coisa nessa terra, uma preparação para que o homem da iniquidade apareça. Eu vou falar com os irmãos uma coisa. Eu estive fazendo um estudo, não seria adequado até eu falar, mas eu vou falar. Eu estive fazendo um estudo que, numa determinada época,
uma Bíblia que foi traduzida, que ela colocou que aquela palavra, eu até mandei para alguns irmãos, aqui alguns irmãos devem ter visto isso. Aquela palavra que está lá sobre apostasia, aquela palavra, ela foi traduzida não adequadamente. As Bíblias de 1500, 1600 até 1600, elas traduziam aquela palavra como saída, separação. E quando nós lemos Tessalonicenses, os irmãos teve uma dificuldade muito grande de entrar. Irmão, eu não sei o que é. Mas sabe, está escrito. Os irmãos estão com dificuldade de falar aquilo. Em 2 Tessalonicenses 2, eu até quero ver. O irmão Pedro, o irmão Esdra falou isso em 2 vezes naquele livro. Você está preparado para o fim? Ele falou disso. Mas ele não chegou a entrar nisso. Eu perguntei a um outro irmão que cuida da obra, falei, irmão, como fica essa situação? Ele falou, irmão, é muito bom desfrutar, né? É muito oportuno. Mas eu falei assim, irmão, vamos ver como fica isso aí. Eu quero ouvir o irmão, o que ele entendeu. Eu tive lá na instância, conversei com alguns irmãos, mas eles não conseguiram definir. Pediram para mim conversar com outros irmãos, eu falei, não vou conversar, não chega. Se vocês ainda não viram, não adianta. Porque se os irmãos lerem bem, aquela palavra que está ali, apostasia, dá a entender que é separar, saída, retirada. Os irmãos entendem. Depois os irmãos leem, releem, pedem ao Senhor misericórdia. Porque as Bíblias, até 1600, ela era traduzida como partida. Se quem pegar a Bíblia, quem sabe ler inglês, eu não sei ler inglês, mas eu peço para traduzir, quando traduz, tem pessoas da minha família que sabem, então às vezes eu entro em contato com eles, lê para mim traduzindo, aí lê falando isso. Bom, agora eu vou voltar para o que nós estamos falando hoje. Então, vamos lá. Senhor Jesus, então, hoje nós estamos percebendo que tudo que Deus prometeu que ia fazer, Ele fez e está fazendo. Senhor Jesus, o que nós pegamos essas questões de conhecer as verdades, os fundamentos da fé? É tudo isso que o Senhor deixou para nós crermos nisso, vivenciarmos que Deus tem um plano, um projeto e vai redundar na igreja e nós somos a igreja, somos ou não? Vai redundar tudo para resumir na igreja e nós somos a igreja. Então isso caiu nos nossos ombros. Senhor Jesus. Então hoje nós temos uma oportunidade de reunir para desfrutar a palavra de Deus. Desfrutar o que o Senhor colocou em nós. Pois é o único, Senhor Jesus, é o único caminho deixado para nós. Isso está escrito em João 17, 16 a 18. Vamos ler. João 17, 16 a 18. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Aonde Deus colocou Adão? No mundo. Onde Deus colocou Abraão, onde Deus colocou Jesus, no mundo. Para quê? Para cumprir a vontade do Senhor. Onde Deus nos colocou? Na igreja. A igreja é mesmo o quê? O corpo. Se é o corpo de Cristo, então toda a expressão de Deus tem que estar na igreja, mas no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não expressava Deus? Então a igreja tem que expressar Deus, tem ou não? Os irmãos entendem assim, irmão? Senhor Jesus, se nós somos o corpo de Cristo tem Cristo dentro. O corpo de Cristo era físico, é carne. Nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo,
Cristo está dentro de nós e nós, fisicamente, é um pequeno Cristo, é um pequeno Jesus, que expressa a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus está em nós. Senhor Jesus, quando o próprio João fala assim, aqueles que guardam as minhas palavras, eu me manifestarei, eu farei nele, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Irmão, você já pensou, você olhar no espelho e falar assim, eu sou morada de Deus? Você já pensou nisso um dia, chegar perto do espelho e olhar para você? Eu não sei o que você acha de você, às vezes você acha feio, bonito, sei lá. Mas você olha e fala assim, eu sou morada de Deus. Aponta para você, que vai apontar no espelho. Eu sou morada de Deus. Sou morada de Deus. Senhor Jesus. Então, nós vemos que o propósito original de Deus agora está sob nossos ombros. Ele pôs para Adão, não deu certo. Ele pôs naqueles outros homens lá, também não deu certo. Agora ele colocou no corpo dele, que é a igreja. E nós falamos, nós somos a igreja. Então está sobre nossos ombros. Senhor Jesus, Deus colocou isso tudo sobre nossos ombros. É o nosso serviço a Deus. Deus nos encarregou de tudo, nos dando tarefas, habilidades, dons, para vivenciarmos sua palavra. É o Espírito prometido, irmãos. O Espírito foi prometido a quem? A Abraão. E esse Espírito chegou até nós. Então nós recebemos esse Espírito. Irmão, esse Espírito tem todo o poder de Deus. Mas nós ainda somos tímidos. Nós somos cheios de dificuldade. Eu não consigo. É só o irmão A, o irmão X, o irmão Y que consegue. Irmão, Deus colocou ele dentro de você. Você não acredita nisso? Você não crê nisso? Você não creu? Senhor Jesus. Por isso que ele falou assim, que essa incumbência, esses fundamentos da fé, é você crer e usar esse poder de Deus dentro de você, e quando as palavras saem de você, às vezes seu corpo não aguenta, você chora, você grita. Por quê? Porque a palavra de Deus está saindo de um corpo, um fracasso, um vaso de barro, uma pessoa difícil, cheia de problemas. Hoje eu estava tendo comunhão com um casal, e como aquilo é maravilhoso. Gente, quando a palavra toma conta da esfera, todo mundo chora, todo mundo grita, porque Deus está falando conosco. Senhor Jesus, muito bom. Nós sabemos, irmãos, que Deus colocou isso para nós, mas Ele espera de nós, que nós sejamos tais pessoas. Se nós não formos tais pessoas, não temos sido tais pessoas, nós precisamos começar a pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa porque eu não tenho correspondido ao projeto, ao plano, ao fundamento que o Senhor deixou para eu ver através da sua palavra, que o Senhor assumiu o comando na minha vida, para eu ser um com o Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler 2 versículos ainda de nós entrarmos na nossa mensagem ainda. Hebreus. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 10. No capítulo 10, versículo 28, aqui, Senhor Jesus, no versículo 28 ele fala assim, sem misericórdia, vamos fazer o seguinte, as irmãs lê o versículo 28 e os irmãos lê o 29. Amém? As irmãs.
Os homens. Irmão, eu achei que os irmãos deu assim, meio sem entusiasmo, sabe? Vamos voltar a ler novamente? Vamos ler uma só voz? De quanto mais severo castigo julgais vós, considerando digno aquele que colocou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Então nós precisamos de perceber que se nós não valorizarmos o que o Senhor deu para nós, nós merecemos o quê? Está escrito aqui, irmão. Vamos todo mundo ver o que nós merecemos? O mais severo castigo, Senhor Jesus. Então isso aqui mostra que se fracassarmos, nós teremos problemas. Mas não precisa eu falar isso aqui assim, dessa maneira. Os irmãos sabem que lá fala que tem os vencedores. Nós temos ouvido muitas mensagens sobre vencedor, tem ou não? Muito sobre vencedor. Você quer ser vencedor ou não? Mas para ser vencedor tem que fazer o quê? Lutar, ir à frente, avançar. Senhor Jesus. Bom, agora vamos entrar no que é o propósito dessa mensagem. Mateus 25. Em Mateus 25, nós temos duas parábolas. Os irmãos lembram disso? Temos duas parábolas. Nessas duas parábolas, existem duas questões aqui. A parábola das 10 e depois a outra qual que é? Dos talentos. Eu vou falar depois, se precisar nós vamos lendo. As 10 virgens, os irmãos sabem o que é, né? As virgens são aquelas pessoas que sabiam tudo o que ia acontecer. Não é isso? As 10 virgens sabiam tudo o que ia acontecer. Que ela ia ter um casamento. O Senhor ia voltar. Mas ele não tinha uma hora de voltar. Mas ele voltou que hora? Meia-noite, a hora de trevas. Muitas trevas. Então estava escuro. E quando estava escuro, quando está escuro, o que precisa de nós termos? O que precisa de nós termos? Luz. Quando ele chega a luz de pessoa, nessa época de trevas, meia-noite, eis o noivo, o Senhor está voltando. Só para nós não ficar muito perdidos, vamos lá em Romanos. Os irmãos perceberam que a gente está falando isso? Não é assim, de uma forma muito leviana. Quer ver? Senhor Jesus. Vou pedir até aos irmãos para me ajudar aí, quer ver? Quando fala assim, vai chegando a noite, a alta noite, saiamos das obras das trevas, vamos para as obras da luz. Você sabe onde fala em Romanos isso? Lembra ou não? Senhor Jesus, vai alta noite. Lembram desse texto? E vem chegando o dia, saiamos das obras das trevas. Lembra ou não, irmão? Senhor Jesus. Não lembram, né? Então vou deixar para os irmãos depois procurar. Que é o seguinte, se era tarde da noite, que eles estavam chegando, que estava acontecendo isso, vamos lá, eles chegavam, ele falou assim, ó, eis o noivo. Quem tinha
luz, quem tinha a candeia com bastante, acendeu e estava esperando a volta do Senhor. Estava pronto. Tem um outro versículo em Lucas que fala que nós temos que estar preparados. Ele pode vir na primeira, na segunda ou na terceira vigília. Você tem que estar preparado. Não é isso? Então, quando nós recebemos a volta do Senhor vai vir. Eu não sei que hora que ele vem para mim, nem que hora que ele vem para você. Mas ele pode vir para nós de uma vez só, para todo mundo. Então, aqui, quando ele falou assim, ó, vai chegando a hora. À noite, as virgens ou as noivas estavam esperando casar com o Senhor. Mas estavam preparadas? Não. Elas não estavam preparadas. Elas estavam... Como é que é? Dormindo. Quando acordou, umas tinham o suficiente para encontrar com o noivo. As outras não falou que estava cheia, não. Elas tinham o suficiente para encontrar com o noivo. Mas as outras não tinham. Não era suficiente. E elas tiveram dificuldades de encontrar com o Senhor. Se o Senhor falar que vai voltar agora, vocês acham que nós estamos preparados para o Senhor receber? Se o Senhor falar, eu vou voltar hoje. Eis o noivo. Nós estamos sabendo, não estamos sabendo, eu não estou falando que a volta do Senhor pode estar a qualquer instante. Pode ser que ele volte individual ou volte coletivamente. Mas nós sabemos que a volta do Senhor está iminente. Mas ele pode, se ele voltar, você vai falar, estou preparado ou não? Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho neto, filho para criar, sei lá, negócio para fazer. Então aqui, ele mostrou para essas pessoas o que seria esse azeite que elas teriam para apresentar, para chegar no Senhor. O que os irmãos acham? O que seria esse azeite? Espírito aceso, espírito que está sempre buscando e vivendo a vida do Senhor. Aí nós, vamos lá, vamos adiantar, vamos para os talentos. Talento, o Senhor distribuiu, como é que foi a distribuição? Mãe, eu não queria ler isso, eu queria que os irmãos tivessem vivenciado isso já. Como é que é a história dos talentos? O Senhor deu quantos talentos para o primeiro? O outro ele deu... Vocês não estão olhando para o meu dedo não, né? Vocês estão falando que ele deu 2. E para o outro ele deu... Ai, irmão, todo mundo está sabendo, tá vendo? Deu 1 talento. Acontece o seguinte, quem recebeu 5 talentos, você sabe o que é mesmo talento, hein, irmão? O que os irmãos entendem por talento que o Senhor deu? Dons. Muito bom, dons. Não é dinheiro assim, ó, você tem 5 milhões, 10 milhões, não é isso. É dons. Dons. Tem um dom que todo mundo tem. Mas às vezes ele nem usa. Que é falar, né? Mas vamos lá. Vamos pensar assim. Então quem recebeu 1 talento, o que aconteceu com ele? Quem recebeu 5 recebeu um prêmio maior, não foi? Foi? Não, peraí, vamos lá, vamos de novo. Quem ganhou 5 talentos, ele multiplicou? Foi 10. Ele ganhou um prêmio maior do que quem ganhou 2, não foi? Foi? Irmão, vocês não lembraram, você não lembra disso. Sobre o muito, sobre o pouco, fosse fiel no pouco, sobre o muito e no de 2. Ele falou a mesma coisa? A mesma coisa. Então, quem recebeu 5, quem recebeu 2, recebeu a mesma coisa. Não foi isso que aconteceu? Mas quem recebeu 1? Ele não negociou o talento. O que seria negociar o talento? Uma irmã respondeu aí que talento é o quê? É exercitar o dom. Mas digamos que eu não tenho capacidade de exercitar meu dom. O que ele falou? Quem seriam os banqueiros? Os irmãos, amém, irmão, os irmãos. O Senhor não falou que você tem que multiplicar seu talento para você encontrar com o Senhor e ganhar muita coisa.
O Senhor simplesmente falou assim, entrega para os banqueiros. Quer dizer, usa seu dom junto com os banqueiros. Vai no banco todo dia. Conversa com os irmãos. Tenha comunhão com eles, escuta os irmãos. Fica perto. Dá o que o Senhor te deu para a reunião. Mas às vezes nós não damos isso para os irmãos. Negociar o talento, por exemplo, aqui. Às vezes nós agora não estamos tendo essa prática de ficar compartilhando. Mas, irmãos, vocês sabiam que o seu compartilhar, mas não é compartilhar assim, você sabe, você viu como é que está seu filho? Como é que está sua esposa? Como é que tá? Não é isso assim, ficar, esse compartilhar assim de viver secular, não. É o compartilhar na palavra. Pode entrar isso não é proibido, não. Mas esse compartilhar na palavra, irmãos, como isso ajuda. Você sabia que o banco, ele não vive só de quem põe 10 milhões, 10 bilhões, sei lá o que é. Ele vive de quem põe pouco também. Ele faz um montão. Não é assim que o banco faz? O banco, um vai lá, põe 1.000, outro põe 10, outro põe 100, outro põe... Então ele junta tudo e faz um montão. Cresce o volume. Mas não é um volume de uma pessoa, é de todos. Então, a igreja, ela é alimentada, ela é fortificada por cada irmão, cada um de nós, que colocamos aquilo que o Senhor nos deu para crescer, para avançar. Por isso que quando o Senhor falou com ele, o que você fez com o talento? Senhor, eu sei que o Senhor é assim mesmo, eu não tive condição, eu preferi não mexer com isso. O que o Senhor me deu, eu vou dar para o Senhor, vou devolver para o Senhor. Só isso, eu vou devolver. Por que você não entregou para os banqueiros, para as pessoas que sabem negociar? Por que você não esteve com eles? Não, eu nem a reunião vou mais. Os irmãos, sei lá, eu não estou me agradando, não interessando mais pela palavra, não estou... Quer dizer, ele está enterrando aquilo que Deus deu para ele. Eu não entendo, eu não consigo entender o que os irmãos fazem. Ele está enterrando o que o Senhor deu para ele. Agora é o seguinte, se nós estamos esperando o Senhor, como você quer que o Senhor te ache? Como é que nós queremos ser encontrado pelo Senhor? Ou como o Senhor espera nos encontrar? Vamos voltar no capítulo 24, versículo 45, Senhor, a 47. Vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o seu sustento? Se ele deu um talento, irmão, com um talento você consegue sustentar as pessoas. Com um talento, negociar, você consegue injetar, reforçar. Irmão, vamos fazer alguma coisa? Juntos, não sozinho. Aí ele fala assim, bem-aventurado, aquele servo que, quando o seu Senhor vier, achar fazendo, ele não falou que é você achar negociando, achar cuidando uns dos outros. Irmãos, talvez nós não sabemos o que é cuidar uns dos outros. Às vezes, nós temos ideia que cuidar é aquela pessoa que chega e dá uma palavra e mexer com as emoções. Não, aquela pessoa que ele tem uma capacidade de absorver e envolver a pessoa. A pessoa sai, puxa vida, que pessoa, isso é maravilhoso. Não. Maravilhoso é quando você ama as pessoas e você chega perto dele e dá uma palavra de amor. Uma palavra de amor. Não é você chegar e dar regra, dar lei. Não, dá uma palavra de amor. Uma palavra de amor. Oi, irmão, bom dia, tudo bem? Você dormiu bem à noite? Está tudo tranquilo? Tá, tudo... Uma voz mansa. Irmão, como é que tá? Tudo bem aí? Você percebe que muda o enfoque da comunicação?
Vocês já viram que o nosso falar tem que expressar o amor de Deus em nós? Vocês sabiam que o nosso falar tem que refletir a pessoa de Deus? Os irmãos sabem o que é isso. Quando uma pessoa chega perto do outro, ele chega solícito, ou assim, amigo, ele é bem recebido. Quando ele chega agressivo, ele é rejeitado. Quando ele fala manso, ele é aceito. Quando ele não fala manso, ele é rejeitado. Existe uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: a palavra dura. Você lembra desse provérbio ou não? Lembram? A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor, desvia a ira. A pessoa chega nervosa perto de você deixa ele falar à vontade. Depois que ele falar, você fala, qual que é mesmo o problema, hein? Acabou. Acabou, não vai ter problema mais. Entre marido e mulher acontece muito isso. O cara chega, mas chega... A mulher fica calada. Não, mas se ela ficar do mesmo jeito, há o problema, está levantado. Mas se um escuta, e depois fala, onde está o problema? O que aconteceu? E nem discute, às vezes deixa para depois. Depois, a Bíblia fala, seja pronto para... tardio para... mais tarde. Você pode ficar irado. Mais tarde. Mas agora não. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar, mais tarde você fica nervoso. Então vamos lá. As 10 virgens. Que hora era o casamento? Meia-noite. Hora de trevas. Hora de trevas. Hora de... Mas nessas trevas, nesses momentos de angústia, de pavor que está enfrentando a terra hoje, é a hora que nós temos luz, sabe, irmãos? Se você não tiver luz agora, quando que a luz sua vai brilhar? Em lugar nenhum. Alguém achou Romanos? 11? Isso. Romanos 11, 13, 11, 13 e 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós estamos vivendo agora época de trevas, não é isso? Muitas trevas. Nós vamos entrar, esses dias eu estava pesquisando, eu vou explicar para os irmãos. Alguma coisa sobre esse assunto que nós estávamos falando no início, e alguém colocou assim no site, olha, se você é de um país que está sofrendo perseguição por causa da palavra de Deus, é melhor não entrar nesse site. Olha bem, porque senão você vai receber perseguição na sua casa. É época de trevas, né? Então aqui está falando assim, Senhor Jesus, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revestimos-nos das armas da luz. Espera aí, aqui está falando como nós devemos nos comportar agora, mas aí fala o que é as obras das trevas? Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundicícias, nem dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas, Senhor Jesus, e não disponhais para a carne. No tocante às suas, isso aqui é o fechamento daquilo que o Senhor quer para nós. As virgens
Era alta hora da noite. Chegou o noivo. Umas estavam preparadas, outras não. O Senhor distribuiu talentos. Mas Ele distribuiu talentos, se você olhar assim na íntegra, essas virgens aqui, por que Ele falou das virgens antes? É aquelas pessoas que preocuparam no casamento. Preocuparam com a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, irmão, Ele não vai perguntar para mim o que você fez. Ele vai perguntar para você ou para mim o que eu fiz, o que você fez. Ele não vai cobrar de alguém. Ele tem que cobrar do irmão que é o irmão responsável. Não, você é responsável. Não fala, não, o irmão que cuida. Irmão, cuidar, eu cuido daquilo que o Senhor me deu. E aquilo que o Senhor me deu é para passar para vocês. E aquilo que vocês ganhou é para vocês passar para mim. Entenderam? Ninguém é responsável, todos nós somos responsáveis. Se você olhar o que Pedro falou, em capítulo, 1 Pedro, capítulo 5, ele fala assim, aos presbíteros, como eu, que está no meio de vós. Quer ver? Vamos só. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 1. Veja só aqui ele não fala, olha o que ele diz. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre, mas ele não falou aos presbíteros que mandam em vós. Está entre vocês, os que cuidam uns dos outros. Eu, presbítero, como eles, ele não falou eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, andai ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai, vós, pastoreai-vos, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja só, irmão, o Senhor confiou alguém para alguns de vocês tomar conta? Até seus filhos, sua mãe, seu irmão, Deus confiou em você. Essa é a pessoa que o Senhor confiou. Agora, se o Senhor confiou a você, é você. O Senhor confiou, irmão, confiou. Irmão, diante de tudo que nós temos visto, é o seguinte, nós estamos num patamar que nós chegamos, que o Senhor já deu tudo que Ele podia dar para nós. Tudo! O Espírito prometido, a promessa, Ele te deu Cristo, deu o Espírito 7 vezes intensificado. A questão agora não é o que o Senhor nos deu, é eu vivenciar o que eu ganhei do Senhor. Não pense que você tem que ganhar como o irmão X, o irmão Y. Você vai dar conta daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Entenderam, irmão? Vocês entenderam que o talento que Deus te deu é o que Ele vai cobrar de você. Não enterre o que o Senhor te deu. Se o Senhor estiver voltando, põe mais óleo na sua candeia, esperando o Senhor chegar. A qualquer hora Ele pode chegar. Individualmente ou para todos uma vez. Porque Ele falou que vem, nós sabemos que existe aquela questão da volta do Senhor, e nós cremos que os vencedores vão antes da pré-tribulacionista. Nós somos esse ou não? Louvado seja o Senhor. Irmão, nós cremos que o Senhor quer falar com cada um de nós, e Ele vai continuar falando, e eu espero que o Senhor venha falar comigo cada vez mais, e fale com cada um de nós, para que nós possamos vivenciar a palavra que o Senhor tem falado para nós. Não fique confiando em mim, confia no que Deus te deu. Não confia no irmão X, no irmão Y,
mas confia no que o Senhor te deu. Ele não vai cobrar do irmão. Veja, irmão, ele não vai cobrar do irmão A, do irmão Y, por você. Ele vai cobrar de você o que ele te deu. Ele disse, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não posso assumir o comando, além daquilo que Deus me deu. Deus me deu a oportunidade de falar? Vou falar. Deus mandou eu calar? Estou calado, estou ouvindo. Mas Ele vai cobrar de cada um de nós o que você ganhou. Ele não vai cobrar de mim o que você... Agora, quando você precisa de ajuda, procura os irmãos. Pode ser a mim ou qualquer irmão, que você sinta que pode procurar. Procure. Vamos nos socorrer. A hora está chegando. Amém? Jesus é o Senhor.